Olá, meus alunos. Mais uma vez estamos aqui reunidos, a nossa quarta aula virtual. Como o tempo vai passando, né? A gente enfrentando a crise e aqui reunidos, aprendendo, certo? Bom, na aula passada de vocês, eu falei sobre jornalismo, entendeu? As características, a maneira como é feita, né? Hoje eu vou falar com vocês o restinho da matéria sobre jornalismo, que falta só pouquinho. É sobre apuração, que é um processo de inicial da reportagem. O que vem a ser a palavra apurar? Apurar é investigar, é agir, é procurar meios, não é? Para poder desenvolver uma boa reportagem. E é isso que o repórter faz, né? Antes dele colocar sua reportagem no jornal ou ela se tornar televisiva, entendeu? Ele precisa fazer uma checagem a respeito daquele assunto que ele vai falar para que as pessoas entendam, né, da matéria dele. Então, olha só, para isso é necessário uma pauta. Ele precisa, antes de colocar a notícia propriamente, né? Ele tem que fazer um caderninho, fazer anotações, uma checagem, né? Ele faz uma pauta. O que é a pauta? A pauta praticamente é a mãe da notícia, certo? Ela orienta o trabalho do repórter. Para haver notícia, é preciso haver a quebra de expectativa. Por exemplo, se um avião decola, não é? Ninguém faz reportagem de nada, ele decolou, né? Vai levar as pessoas para outros lugares. Mas se ele cai, caramba, aí é o início de uma notícia, né? É a bomba, é o momento certo de pegar dados por dados para saber o que houve, né? Onde caiu o avião, né? Por quê? Qual foi o motivo? As pessoas que estavam lá dentro, não é? E assim você vai pegando informações e acrescentando na sua matéria. Ele acrescenta na matéria dele. Para quê? Para a notícia ficar bem incrementada, entendeu? E com fatos verídicos. Ou seja, eles procuram a veracidade da notícia, procuram pessoas conceituadas para poderem dar seus relatos, né? E as pessoas que leem a reportagem vê que aquilo ali é um fato verídico, entendeu? Pauta é o que acontece do nada diante dos nossos olhos, né? Então, é o momento do jornalista sacar o caderninho, né? O gravador, a câmera fotográfica e registrar os acontecimentos. Ele tem que ir para a rua, ele tem que investigar, indagar, pesquisar, né? Procurar dados certos, certo? Ele pode utilizar recursos gráficos, utilizar fotos como ilustração para poder chamar mais atenção. Então, existe dois tipos de pauta, né? A pauta pontual é aquela que acontece de repente. O repórter tem que estar sempre atento para registrar. A outra pauta é o fenômeno. Por exemplo, eu quero falar, eu sou jornalista, vamos supor, eu quero falar sobre a mulher. O tema é a mulher. O tema não serve para uma reportagem. Por quê? Porque é pouco, precisa de ter mais incrementação. A mulher, o quê? Da periferia, mulheres da periferia, né? E o que tem essas mulheres da periferia? Elas trabalham e precisam deixar em casa o seu filho ou a sua filha mais velha para tomar conta dos bebês, das pessoas menorzinhas, não é? Então, aí, se eu resolvo fazer uma reportagem sobre as mulheres
que trabalham e que das mulheres da periferia, eu tenho que jogar mais, né? Da onde são essas mulheres? Da periferia. Qual o motivo? Elas trabalham fora e precisam deixar os seus nenéns, os seus filhos menores, com as filhas adolescentes, no caso. Aí, essas mulheres, elas fazem o quê? Trabalham, né? Então, quer dizer, eu vou acrescentando perguntas, eu mesmo vou me indagando a respeito do tema que eu criei, né? Para ser chamativo, e através dessas perguntas, eu vou dando o quê? Informações com mais detalhada, entendeu? Para poder, porque a reportagem ela é grande, ela inclui várias coisas, né? Não pode ser só falar sobre um tema e parar por aí, tem que desenvolvê-lo. Por exemplo, por que elas saem para trabalhar? Porque precisam trazer dinheiro para a família. Outra pergunta, será que cresceu o número de meninas babás na periferia? Quer dizer, aí vai virando uma notícia mesmo, uma reportagem, né? Vai sendo questionado. Será que cresceu o número de mulheres que deixam os seus filhos, né? Com seus filhos adolescentes que acabaram virando babá, né? Então, quem seriam as fontes de informações que falariam com propriedade sobre esses assuntos? As fontes. Quem seriam as fontes para o repórter procurar e colher informações? As crianças que ficam sobre os cuidados das meninas, as meninas que se tornaram babás, as mães dessas crianças, o patrão desses trabalhadores, os agentes de saúde que passa na casa da pessoa uma vez por semana, até o ministro do Trabalho, para saber entrevistar, né, quais são as políticas públicas que estão sendo pensadas a esse respeito. Bom, então repararam, com as perguntas que eu vou fazendo, eu vou envolvendo as pessoas, né? Eu vou procurando fonte, né? Ou seja, a minha pauta, as minhas anotações, ou seja, o repórter, ele faz a pauta, ele faz as anotações, e através dessas anotações, ele vai checando com perguntas, com pesquisa, com fotografia, não é? Com gravação. Ele tem que gravar. Por quê? Porque ele não pode esquecer nada. Ele pode até não colocar determinados fatos se ele não quiser, mas ele tem que convencer e a sua reportagem ficar show de bola, né? Lista das fontes. Onde é que um repórter pode checar, né? Pode checar a sua apuração? Através de e-mail, né? Através do Facebook. Se ele for no Facebook para investigar se alguém já fez uma reportagem sobre isso, se alguém já falou a respeito disso, se já foi divulgado esse tema que ele está desenvolvendo. Ele pode utilizar o celular, né? O telefone, porque você terá que encontrar todas essas personagens. Tudo isso vocês vão ter que encontrar, né? As personagens. Procurar imagens, vídeos, ilustrações e referências. Bom, onde eu devo, a pesquisa de dados e informações, onde eu devo buscar as fontes? Através de documentos, através de gráficos, né, para mostrar, por exemplo, se em relação à terra ou em relação às pessoas, a proporção que aumentou, tipo o coronavírus, eles vão fazendo gráficos, né? Se houve aumento da doença, do desenvolvimento do vírus,
se houve mortes. Então eles fazem através de gráfico, para mostrar também, né? É um tipo de fonte que eles buscam para a reportagem ficar mais reforçada. Pesquisa, eles saem pesquisando sobre aquele tema proposto que ele resolveu desenvolver. E depoimentos, eles vão buscar depoimentos de pessoas que sabem realmente e têm conhecimento sobre o assunto que ele desenvolveu. Porque se ele colocar qualquer pessoa para responder e a pessoa não souber, as pessoas que forem ler não vão dar credibilidade. Então tem que procurar pessoas de suma inteligência, pessoas que tenham conhecimento profundo sobre o determinado assunto que ele estipulou colocar na sua reportagem. Agora, onde a gente pode buscar essas fontes? Como eu já falei, na internet, até vocês, se tiverem que criar uma reportagem em grupo, que talvez a gente para o futuro fará, vocês vão procurar em que fonte, né? Na internet, fazendo pesquisa, em livros, porque o livro é cheio de informações, em revistas, em fotografias, né? E em entrevistas com a pessoa que sabe a respeito desse assunto. Agora, o que o repórter tem que fazer? Ele tem que definir um tema, ele tem que escolher um tema, mas ele não pode ficar só em cima desse tema, ele tem que desenvolver mais, não é? Colocar a linha fina, ou seja, falar um pouco a mais sobre o tema, certo? E depois entra o lead, onde ele vai questionar as perguntas, onde aconteceu, por quê, com quem, como, quando. Através dessas perguntas que ele mesmo se indagar e pesquisar, ele vai criar uma fonte de conhecimentos a respeito do assunto que ele vai discursar. Proponha perguntas, né? É o que eu já falei. Se eu for fazer uma reportagem sobre determinado tema, eu mesmo vou me perguntar e vou tentar saber de onde foi, com quem foi, como foi, quando foi, por quê, né? Quais foram os pós e os contras. E indique os recursos multimídias necessários. Quer dizer, procurar na internet, né, todo recurso que puder ser encontrado. Fazer uma pauta. Eu já falei para vocês, é necessário que faça uma pauta. Por quê? A pauta é a mãe da notícia. É com ela que eu tenho que anotar, igual vocês anotam. Igual vocês anotam no caderninho, né, as suas dúvidas e depois perguntam aos professores, o repórter também faz isso. Ele utiliza de uma pauta para poder criar a notícia dele. 2 tipos de pauta. A pontual é aquela que acontece de repente, igual a notícia, caiu um avião em tal lugar, né? Em que país? Por quê? O que houve para que tivesse acontecido isso? Deu um problema na asa, deu um problema deu algum tipo de problema dentro do avião, o que resolveram fazer? Houve vítima? Então, através dessas perguntas, a gente vai criando. Outro tipo de pauta é o fenômeno, que investiga e registra o acontecimento, né? Como eu já falei para vocês aqui, vocês vão fazendo pesquisas, vão para a rua, o repórter vai para a rua e vai indagar e vai procurar pessoas competentes para que respondam corretamente aquilo, para enriquecer a sua reportagem, certo? Atenção, também já falei, tema não é pauta. Se eu colocar só um tema, o avião caiu,
não vai chamar atenção. Você tem que colocar mais detalhadamente a respeito desse tema. É preciso mais para se aprofundar na reportagem. O avião caiu. Onde? Como? Por quê? Quantas pessoas tinham? Certo? Em que país foi? Quais as providências que tomaram? A que proporção isso chegou? Entendeu? Checar a veracidade dos fatos, não é? Várias pessoas, você vai fazer as suas perguntas, né, para pessoas importantes que tenham conhecimento, mas você tem que checar se aquilo é verdade ou não, entendeu? Igual na internet, aparece um monte de notícias, né, que de repente é fake. Então você não pode colocar algo que seja inverdade, que seja mentiroso. Então por isso tem que checar a veracidade dos fatos, o que aconteceu mesmo. Selecionar informações que serão utilizadas no texto. Organização das informações. Depois que o jornalista pautou tudo, anotou tudo direitinho, com determinação, ele vai organizar as informações, né? E depois de organizadas, ele passa para as gravações, fotos para não deixar passar nada. Desculpa, a organização das informações. Ele vai observar o que ele pautou, o que ele anotou, o que ele gravou, as fotos que ele tirou. Então ele organiza tudo para poder montar a sua reportagem. Bom, gente, então aqui nós chegamos ao final da matériazinha sobre jornalismo, tá? E espero que vocês tenham entendido, e qualquer dúvida no dia na hora das atividades, é só vocês me questionarem, certo? E eu vou pedir a vocês o seguinte: as matérias, as atividades que vocês já fizeram, né, comigo, das 3 aulas anteriores, eu quero que vocês mostrem através de foto para mim, para eu poder fazer uma correção no dia da aula, ver se acertaram, se erraram, se estão fazendo mesmo, né? Porque vocês têm que ter essa responsabilidade, certo? Então ficamos aqui por hoje. Um beijo e um abraço bem forte para vocês, tá? Fica aqui a minha saudade. Bom dia!